Meus amigos, muito boa tarde, né? Agradecendo sempre a você, aos novos inscritos, às novas inscrições, às novas visualizações. Meus amigos, tema, né? Os trabalhos, né? Os trabalhos da 24ª rodada do Brasileirão Série A 2025. Com jogos, né? Que começaram aí a sacudir, né? A sacudir o país de norte a sul, de leste a oeste, não é? O que acontece? Ontem, né, em Salvador, na abertura dos trabalhos dessa 24ª rodada, o Vitória no Barradão recebeu a equipe do Fluminense. O Fluminense certamente, né, foi aí com uma formação mista, alternativa, né, encabeçada pelo técnico Renato Gaúcho, uma vez que o Fluminense, né, terá o compromisso na terça-feira, né, jogo de volta, diante da equipe do Lanús pela Copa Sul-Americana, a qual o Fluminense precisa reverter a vantagem, né, construída pelos argentinos. E o Fluminense, meus amigos, venceu a equipe do Vitória fora de casa, importantíssima vitória do Fluminense, até se recuperando, né, no Campeonato Brasileiro, uma vez que perdeu, né, vem de derrota na rodada anterior em casa, perdendo para o Corinthians por 1-0. Né? O Fluminense venceu por 1-0, um gol anotado pelo piauiense, né, natural de Jaicós, Hércules. Meio que ali da intermediária acertou um belíssimo chute e tirando do alcance do bom goleiro Lucas Arcanjo do Vitória. Vitória importantíssima do Fluminense, uma certa moral para encarar agora os argentinos do Lanús pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana. No Barradão, Vitória 0, Fluminense 1. Mais tarde, meus amigos, o Ceará, né? O Ceará recebeu a equipe do Bahia. O duelo, né? O duelo de campeões estaduais. O Ceará, atual campeão cearense, contra o Bahia, atual campeão baiano e atual campeão da Copa do Nordeste, não é? Então o que acontece? Foi um jogo, né, razoavelmente movimentado lá na Arena Castelão, onde o Ceará abriu os trabalhos com Lourenço, né? Lourenço acabou abrindo os trabalhos para o Vozão e o Bahia, né, depois de tanto pressionar, conseguiu empatar com o William José no segundo tempo. Empate, um jogo bastante movimentado e um ponto para cada lado. O Bahia, depois aí de ter perdido, né, para a equipe do Cruzeiro em seus próprios domínios no jogo daquela segunda-feira, né, onde o Cruzeiro venceu de virada a equipe do Bahia em Salvador, lá na lotadíssima, na sempre lotada Fonte Nova, onde abraça de fato a equipe do Esporte Clube Bahia. Mas ontem no Castelão, Ceará 1, Bahia 1. Meus amigos, tivemos esse jogo já à noite, né? Esse jogo já à noite, Palmeiras 4, Fortaleza 1. O Palmeiras, né, aí no encalço, né, do líder Flamengo, né? O Flamengo que daqui a pouco, né, a partir das 17h30, né, fazendo esse confronto com o Vasco da Gama, né? Clássico das multidões, não é? E o Palmeiras venceu a equipe do Fortaleza ontem por 4-1. Destaque, né, para os dois belos gols, né, do Andreas Pereira, ele que tem de fato, né, dado um patamar diferente de qualidade para esse já qualificadíssimo plantel à disposição do técnico Abel Ferreira. Ainda teve um belíssimo gol também anotado pelo argentino Ramon Sousa, isso já na segunda etapa. O Palmeiras abriu os trabalhos com Rafael Veiga, o Fortaleza empataria depois de um bate-rebate, duas defesas a queima-roupa do goleiro Everton e no rebote o Fortaleza conseguiu empatar. No segundo tempo, 3 gols alviverdes e o Palmeiras aí no encalço, na cola do Flamengo, que terá logo mais a equipe do Vasco da Gama, né, o clássico das multidões no Maracanã, a partir das 17h30. Mas o que acontece, meus amigos? O Palmeiras, né, que no meio de semana, na quarta-feira, arrancou um belíssimo resultado, monumental, né, no Monumental de Núñez, contra a equipe do River Plate, né, por 2-1, e fará o jogo da volta, né, em jogo válido, né, pelas quartas de final da Copa Conmebol Libertadores, na quarta-feira, desta vez diante da sua torcida no Allianz Parque. Tem tudo aí, né, de fato, para de fato consolidar a sua classificação
às semifinais da competição. Meus amigos, e tivemos, né, além de Vitória 0, Fluminense 1, esses jogos, né, ontem, né, esses jogos de ontem, Vitória 0, Fluminense 1, Ceará 1, Bahia 1, Palmeiras 4, Fortaleza 1, tivemos também no Engenhão, Botafogo recebendo o Atlético Mineiro. Uma espécie aí, né, de reedição, né, desse confronto que marcou a final da Copa Conmebol Libertadores 2024 no próprio Monumental de Núñez. Mas ontem no Engenhão, o Botafogo, né, recuperando-se no campeonato, perdeu para o São Paulo no domingo passado. Depois, no meio de semana, acabou fazendo um jogo atrasado diante do Mirassol, onde o Botafogo chegou a abrir 3-0 e cedeu o empate para os paulistas, em pleno Engenhão, 3-3. Recuperou-se ontem, vencendo o Atlético Mineiro por 1-0, né, no Engenhão. O gol praticamente nos minutos finais, quando o Atlético Mineiro parecia já comemorar um possível empate fora de casa, e um Atlético Mineiro que vem aí sofrendo um pouco nesse Campeonato Brasileiro, pouco pontua, não é? Pouco pontua a equipe do Atlético Mineiro, agora sob os comandos, né, de Jorge Sampaoli, e que terá também que virar a chave novamente, pois no meio de semana terá novamente o Bolívar, pela Copa Sul-Americana. Lembrando que o Atlético Mineiro empatou no jogo de ida na Bolívia por 2-2, e que muitos acreditam que foi um bom resultado. Então, pessoal, né, a partir, né, das 17h30, né, logo mais, né, dentro de alguns minutos, Flamengo e Vasco, né, o clássico das multidões, onde o Flamengo vai ter de virar a chave, né, esse jogo, né, que passou na quinta-feira, né, em jogo válido, né, jogo de ida, diante do Estudiantes, né, com direito àquelas polêmicas na arbitragem, na expulsão do Gonçalo Plata, depois a Conmebol voltando atrás, revendo aí seus possíveis erros, e Gonçalo Plata, né, estará disponível ao Clube de Regatas Flamengo no jogo de volta na quinta-feira, nessa batalha, né, que promete ser na Argentina diante do Estudiantes. Não é, meus amigos? Então assim, mas de momento, né, o Mirassol vai batendo, por exemplo, a equipe do Juventude. O Mirassol, com gol de Reinaldo, vai batendo a equipe do Juventude por 1-0. O Mirassol, né, que vai fazendo até aqui uma boa campanha, né? Mirassol que recém agora, né, chegou da Série B, e o Mirassol vai fazendo uma boa campanha nesse Campeonato Brasileiro. Neste momento, figuraria, inclusive, né, para pegar uma das vagas diretas, né, para a Copa Conmebol Libertadores 2026. Mirassol vai batendo o Juventude por 1-0. Logo mais, o Flamengo recebendo o Vasco da Gama, o duelo, né, uma informação bastante interessante trazida pelo pessoal do GE o duelo das duas equipes com maior posse de bola no Campeonato Brasileiro. Um dado curioso, dado interessante, a marcação-pressão, a intensidade do Felipe Luiz, postas à prova diante sempre, né, daquele imprevisível Vasco. O Vasco que às vezes emprega muita, mas muita pegada, muita marcação forte para pegar aí o clássico, né, Flamengo e Vasco. No primeiro turno, né, o favorito Flamengo empatou com o Vasco em 0-0, com direito a uma defesa surreal do goleiro Léo Jardim. Então é isso. Outros dois jogos, né, às 17h30, o Grenal, né, Grêmio Internacional, não vivem de fato bons momentos, né, no Campeonato Brasileiro, mas o clássico aí no caminho, né, dessas duas equipes, e Grêmio Internacional duelando, medindo forças lá no Rio Grande do Sul. Outro jogo, né, também às 17h30, o Sport recebendo o Corinthians. Corinthians que vai ter aí alguns dias, né, até os confrontos decisivos pelas semifinais da Copa do Brasil. Então o Corinthians certamente aí com força máxima, né, para tentar somar mais 3 pontos lá em Recife, diante de um Sport que precisa desesperadamente somar mais pontos para tentar ensaiar alguma reação na já difícil zona de rebaixamento em que o clube pernambucano, né, já habita desde praticamente o início dos trabalhos do Brasileirão Série A 2025. Jogo importante lá em Recife.
Os trabalhos, meus amigos, seguem às 20h30 com os dois jogos que fecham, né? Fecham essa rodada 24 com Santos e São Paulo na Vila Belmiro. O Santos buscando uma reação depois de empatar com o Atlético Mineiro em 1-1, aquele lance, né, com o Gabriel Brazão. Machucou de fato o atleta do Santos naquela dividida com o Igor Gomes. Então o Santos recebendo o clássico, né, Sansão, recebendo esse São Paulo que certamente com certeza já pensa no jogo de volta na quinta-feira diante dos equatorianos da LDU em jogo válido pelas quartas de final da Copa Conmebol Libertadores. O São Paulo terá de reverter a vantagem caso queira avançar às semifinais da Copa Conmebol Libertadores. E ao que tudo indica não será uma tarefa fácil. A tarefa de fato está bem mais acessível aos equatorianos que já constroem aí um 2-0 bem importante, né? Importante para a manutenção dos equatorianos nessa Copa Conmebol Libertadores. Mas o que acontece, né? O São Paulo logo mais deverá certamente deverá ter uma formação bastante mista, alternativa para encarar o Santos na Vila Belmiro. Vamos ver como os comandados de Hernan Crespo irão se comportar logo mais na Vila Belmiro. E fechando os trabalhos, o Cruzeiro, que venceu o Bahia na rodada anterior, vitória de virada, né? Vitória importantíssima e difícil diante do Bahia na Fonte Nova, recebe o Red Bull Bragantino, que empatou na última rodada em seus domínios diante do Sport. Um destaque para aquela defesa importante do goleiro Gabriel pelos rubro-negros pernambucanos. É isso, meus amigos. Então aí, né, os trabalhos aí a todo vapor da rodada 24 do Brasileirão Série A 2025, o Flamengo logo mais, caso queira manter essa gordura diante do segundo colocado Palmeiras, que venceu muito bem ontem o Fortaleza, o Flamengo terá de vencer o sempre, né, talvez imprevisível Clube de Regatas Vasco da Gama, né? Fernando Diniz, que sempre busca pegar muito, né? Pegar muito, ter essa posse de bola e complicar, né, os planos dos seus adversários. O Vasco, que vem de um empate, né? Empatou com a equipe do Ceará dentro de casa, né? Uma vitória que parecia encaminhada, agora vai tentar medir forças aí nesse clássico contra o Flamengo no Maracanã. Especial também hoje, né, ao Dia do Radialista, neste 21 de setembro. Parabéns a esses profissionais, né? Eu, minha pessoa, né, já aí há pouco mais de 2 anos, né? Há pouco mais de 2 anos tendo essas louváveis experiências. Eu fico por aqui. Se você gostou, meus amigos, deixe aquele seu like. Até uma próxima oportunidade. Bons jogos a todos. Até mais.